Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo, bom dia, querido Espírito Santo. E é bom mais uma vez poder dizer como salmista, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E você que está aí agora, 5 horas, nos acompanhando, é porque Deus tem te sustentado. E você que no decorrer do dia está vendo essa palavra, é também porque o Senhor Deus tem sustentado. Aleluia. Hoje, queridos, a nossa meditação está no livro de 1 Reis, no capítulo 4. E no capítulo 4, ele nos descreve sobre a grandeza do reino de Salomão. Diz assim: foi Salomão rei sobre todo Israel, e este era o príncipe que tinha. Aí vem a lista do nome dos príncipes que ele tinha. Prosperou, certo, amados? Fala sobre o provimento dele, versículo 20. Era, pois, o provimento de Salomão, versículo 22, cada dia 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois e assim por diante. Ele prosperou, porque era uma promessa de Deus. Mas eu quero destacar para você o versículo 29 e o versículo 30 do capítulo 4, que fala assim: a sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí, tá? E vinham de todos os povos. Vou ler aqui mais alguns textos. Versículo 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, Emã, Calcói, Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Certo? E disse 3.000 provérbios, olha só, disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o esopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, aqui nesses versículos, descreve o poder da sabedoria que Salomão tinha, que Deus tinha dado ao Salomão. Então, queridos, a fama de Salomão, ela se espalhou por muitos reinos, diz aqui a palavra de Deus. A fama dele, a sabedoria dele, a capacidade dele de conduzir, de administrar, de falar, de aconselhar, né? A fama se espalhou
por muitos reinos, a ponto de vários nobres saírem de suas nações para aprender com ele, embora o rei fosse um homem cheio de conhecimento e dotado de grande inteligência, certo, queridos? Não conseguiu aplicar essa sabedoria na sua vida espiritual. Ele entendia de todos os assuntos e desenvolveu profundamente o seu intelecto, mas isso não o impediu de cair em pecado, pois se corrompeu, queridos, com os deuses de suas mulheres estrangeiras. Neemias 3:26 nos fala sobre isso. E nós vamos ver isso aqui na vida dele. Depois nós vamos ver que é um homem que chegou a ter 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Além das 700 esposas, tinha 300 concubinas, que seria, no caso, amante, para você ter uma ideia. É importante pedirmos sabedoria ao Senhor, mas devemos ter a consciência de aplicá-la com nossa vida para que nossas escolhas e atitudes sejam acertadas, a nossa salvação seja mantida. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, fica essa lição para nós neste capítulo. Fala aqui da sabedoria dele. Que a sabedoria dele percorreu toda a terra que existia naquela época. Todos os reinos, todos os povos, todas as nações que existiam naquele tempo, naquela época, a fama dele se espalhou a ponto de reis, a ponto de governantes saírem de suas terras, lugares longínquos, para irem até onde ele estava. Nós vamos ver mais na frente que até a rainha de Sabá foi até ele. Então, um homem sábio, mais sábio da face da terra. Só que isso não impediu dele cair em tentação. Isso não impediu dele errar. Isso não impediu de espiritualmente ele ter fracassos, experimentar fracassos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala assim que a sabedoria do homem é como se fosse um esterco para Deus. Olha que Paulo também foi um homem muito sábio. Estudou na melhor escola que existia na época. Mas essa foi a conclusão que Paulo, esse servo de Deus Altíssimo, chegou. Que a sabedoria do homem é como um esterco para Deus. A Bíblia diz assim que o homem deve ter cuidado para não se estribar no seu próprio entendimento. A Bíblia diz que Deus pega o homem nas suas próprias astúcias, ou seja, naquele que o homem é mais astucioso, naquele que o homem é mais hábil, mais inteligente. Você vê, por exemplo, esse Covid já fez 1 ano, né, aí pelo mundo. E você vê que agora tem aí alguns países produzindo já a vacina, a China, a Rússia, Estados Unidos, mas que até agora não são vacinas assim confiáveis, porque é preciso de 5 anos, veja bem, para se testar o efeito de uma vacina. Então o homem está aí até hoje sem saber explicar o que é realmente esse coronavírus. E conta-se que a maneira de combater é lavar a mão, usar álcool gel, usar máscara, evitar colocar a mão no olho, nariz, boca, que é por onde ele penetra e assim por diante. Mas tem pessoas por aí que têm tomado cuidado e mesmo assim tem pego. Então, queridos, a gente vê esse capítulo tratando aqui dessa sabedoria. Isso não quer dizer que a gente não deva evitar a sabedoria, viu, queridos? Cuidado. Quando eu converti há mais de 40 anos, era aquele período que os crentes fugiam até da faculdade.
Ah, não, não precisa disso não, achando que Jesus voltava logo, certo? Então, eu conheci cristãos que os filhos tiveram a oportunidade de fazer até faculdade na época. Ah, não, não, senão vai desviar. Hoje é o contrário, né? Todos estão procurando fazer faculdade, tá? Mas eu estou aqui registrando esse episódio na vida do Salomão. Ele era sábio, mas isso não impediu a ele de tropeçar espiritualmente. A sabedoria dele não o impediu. Por isso que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Mas entenda bem, isso não quer dizer que não devemos buscar conhecimento, crescer. Mas temos que entender que o fato da pessoa ser cheia de sabedoria, isso não quer dizer que ela está cheia de Deus, que ela está cheia de vida espiritual. Temos que entender que para Deus, para a nossa vida de fé, nossa vida cristã, o primeiro passo é que temos a comunhão com o Senhor Deus, a intimidade com o Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero registrar também agora alguma coisa sobre o capítulo 5, aproveitando aqui o nosso tempo esta manhã. Salomão faz um acordo com Irão, rei de Tiro. O versículo 5 fala assim: eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar, no teu trono ele edificará uma casa em meu nome. Então, uma casa no nome do Senhor. Queridos, Deus, ele revelou a Davi a planta da construção do templo, mas era o filho dele quem iria erguer. Esse lugar seria conhecido como Casa do Deus Vivo, e ali o seu nome seria adorado. Foi o templo edificado em Jerusalém, no Monte Moriá. Então, queridos, Davi, ele foi guerreiro. Ele queria construir um templo, mas Deus falou, não, suas mãos estão sujas de sangue. Não, Davi, eu chamei você para guerrear e não para construir. Mas o teu filho, o teu herdeiro, que ficar no teu lugar vai fazer. Queridos, o que Deus me mostra aqui? O que o Espírito Santo de Deus me revela aqui? Queridos, quantas pessoas, às vezes, ele quer fazer as coisas e Deus não chamou aquilo ali para ele. No ministério mesmo, quantas vezes a pessoa sofre, apanha, porque às vezes ela quer fazer algo que Deus não chamou ela para aquilo. Quantas vezes o ser humano, ele tem lutas, batalha, porque às vezes ele quer fazer algo que Deus não chamou ele para aquilo. Às vezes ele tem dificuldade de entender. Às vezes as pessoas ao seu redor têm dificuldade de entender. Não tem uma canção aí que diz, né, ado, cada um do seu quadrado? Seria isso. Não é? Então muitas vezes a pessoa, ela quer fazer algo que Deus não a chamou para aquilo. Então Davi queria construir, mas Deus falou, não, eu te chamei para guerrear, o seu filho. E agora então havia chegado o momento de Salomão construir aquele templo para edificar a Deus. Pense nisso. O que Deus tem chamado você? O que Deus tem te escolhido? O que Deus quer de você? Certo, amados? E um outro comentário aqui, versículos 6 a 11, fala, porém, pois agora que o Líbano me encorta em cedros, os meus servos estarão com os teus servos, eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo que disseres. Aqui é quando Salomão ele faz um acordo com o rei de Tiro para ter essa construção. Então nós vemos aí, Deus usa pessoas para os seus propósitos. Guarda bem isso. Deus
usa pessoas para seu propósito. Olha aqui, Irão reinava sobre Tiro, uma importante cidade na costa do Mediterrâneo. Fala aqui, né? Certo? Enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Irão sempre tinha amado a Davi. A amizade entre Davi e esse rei possibilitou a cooperação entre os dois povos, tanto no comércio quanto na mão de obra. O que eu quero registrar aqui? Veja bem, mais na frente, na Bíblia, nós vamos ver que houve problemas, guerras, batalhas. Mas aqui você vê que havia uma amizade. Porque esse rei de Tiro, ele gostava de Davi. Diz a Bíblia aqui que ele amava Davi. E agora, então, esse rei iria se unir a Salomão para a construção deste templo. Tem um ditado que você conhece muito que fala assim: a união faz a força. Você já ouviu isso? A união faz a força. Deus, ele usa pessoas com um propósito. Tiro, aquele povo, veja bem, não era o chamado povo de Deus, mas eles estavam se unindo agora com um propósito de edificar um templo. Deus, ele usa as pessoas com um propósito. Então é importante você observar quem é teu amigo, quem são teus amigos, quais as pessoas que são próximas de você, quem são os seus vizinhos. Certo, queridos? Tudo Deus tem um propósito. Às vezes até a pessoa que é seu vizinho, Deus tem um propósito. Às vezes a empresa onde a pessoa trabalha, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito do pastor fulano de tal ser pastor da igreja tal. E assim por diante, queridos. Muitas vezes as pessoas viram as costas para o propósito de Deus. Muitas vezes as pessoas dispensam, desfaz de alguém que Deus tem um propósito na vida dela. Certo, queridos? Às vezes há pessoas que você não pode talvez gostar muito delas, mas às vezes tem um propósito de Deus dela estar no seu caminho. Então eu quero encerrar esta palavra, essa meditação desta manhã, deixando isso claro para você, esse propósito de Deus. Deixando claro para você, busca Deus, adquire conhecimentos aqui das coisas terrenas, mas sabendo que o principal, primeira sabedoria vem do alto. E que você guarde também essa meditação, que Deus usa as pessoas por um propósito. Você está aqui nessa terra porque Deus tem um propósito na sua vida. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, te dou graças pelo dia que o Senhor fez, te dou graças por esta manhã, te dou graças por teus filhos que acompanharam essa palavra, te agradeço por aqueles que vão acompanhá-la no decorrer deste dia ou algum outro dia. Que fique registrado na mente, no coração daqueles que ouvirem esta palavra, de que o Senhor é um Deus de propósito e que possa esse teu filho, essa tua filha, que possa esse homem, esta mulher, buscar de ti, entender de ti o propósito dela estar casada com tal pessoa, o propósito por que ela nasceu em tal família, o propósito por que ela está em tal cidade, o propósito por que ela está em tal igreja, o propósito por que ela tem o vizinho A, o vizinho B, que ela possa entender que o Senhor é um Deus de propósito. Que o teu Espírito Santo possa revelar esta vida através dessa palavra. Qual o propósito que o Senhor tem para ela? Qual o propósito das coisas que estão acontecendo ao seu redor?
direcione, dê graça, paz, sabedoria, para que teu filho, tua filha, perceba isso, entenda isso e acalme o seu coração. Quantas pessoas, querido Espírito Santo, às vezes estão angustiadas, tomadas pela angústia, tomada pela dor na alma, tomada pela angústia, tomada pela tristeza, por não entender o teu propósito. Quantas pessoas casam e muitas vezes separam do propósito que o Senhor tem para ela. Aleluia. Quantas pessoas que não entendem que certas situações faz parte do propósito do Senhor para a vida dela, certos acontecimentos, às vezes até certas perdas que a pessoa tem, faz parte do propósito do Senhor para a vida dela, de circunstâncias, de situações ao seu redor. Querido Espírito Santo, dai a cada um sabedoria para perceber, para entender isto, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem um propósito de todos os dias às 5 da manhã, permitir que eu aqui esteja para trazer uma palavra. Eu creio que essa palavra ela não voltará vazia. Eu creio que é um propósito do Senhor de eu estar aqui agora transmitindo esta palavra. Abençoe grandemente quem está recebendo. Fortaleça o caráter, fortaleça a vida cristã, fortaleça a vida espiritual. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? E você que está aqui em Curitiba, eu quero dizer que domingo, às 8 da manhã e à noite às 19 horas, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Participe. Um beijo no teu coração.